Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a esta videoaula de arquitetura de computadores e a gente hoje vai dar continuidade ao que a gente começou a estudar na nossa última videoaula, que é essa parte da arquitetura do conjunto de instruções dos processadores juntamente com a linguagem Assembly. Nessa videoaula a gente vai focar um pouco mais nas questões de programação propriamente dita, já que na aula anterior a gente conversou mais sobre conceitos introdutórios, sobre a arquitetura do conjunto de instruções e a linguagem Assembly e algumas características gerais dos processadores da Intel. E agora, nesta parte 2, a gente vai tentar colocar um pouco mais a mão na massa na questão da programação. Uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente para a gente entender como um programa Assembly e programas de uma forma geral, como esses programas estão estruturados na memória, a gente precisa começar falando que em boa parte das arquiteturas de computadores existentes, os programas eles possuem 5 seções básicas, tá? BSS, Data, Text, pilha ou stack, né, do inglês, e heap. E a gente tem uma organização semelhante a essa aqui, onde a memória vai ser sempre esse vetor de bytes, tá? Cada posição desse grande vetor, ela tem o seu próprio endereço. E em um programa, a gente sempre parte de um endereço 0 até o endereço n-1, considerando que o programa tem ao todo n endereços, ocupa n endereços da memória. Isso aqui vem de conceitos de memória virtual, que a gente não vai entrar agora, mas por hora basta a gente saber que um programa, ele para todos os efeitos, vai começar de um endereço 0. E a primeira seção que a gente vai apresentar aqui é a BSS. BSS é uma seção destinada para a declaração de variáveis globais, onde essas variáveis elas não são inicializadas, ou seja, eu não preciso alocar um valor inicial para essas variáveis, eu só preciso reservar um espaço para o armazenamento dela, dependendo de um tipo de dados, por exemplo, um número inteiro de 4 bytes, um caractere que seria só 1 byte, e por aí vai. Uma vantagem de eu declarar variáveis nessa seção é que o meu programa executável ele vai ficar menor se eu comparar com um programa executável equivalente onde eu declarei todas as minhas variáveis como sendo inicializáveis, tá? Então aqui é um processo um pouco mais simples, onde eu só faço uma reserva, né, de um espaço. Alguns sistemas operacionais, e aqui eu estou falando de Windows e sistemas baseados em Unix, como o Linux, eles tendem a zerar toda a área de memória da BSS, então no fim das contas, essas variáveis elas terminam ficando inicializadas com 0, e esse é um dos lugares onde eu vou estar colocando variáveis que vão ser visíveis por todo o meu programa. A próxima seção que a gente apresenta é a seção Data, que é destinada também a variáveis globais, sendo que dessa vez com valores inicializados. Então a ideia é que toda variável que eu declare nessa seção, eu estabeleça qual é o valor inicial que essa variável deve receber. Em seguida, na parte mais baixa, né, da memória, ou seja, onde estão os menores endereços, eu vou ter a seção text, a área de texto, onde eu vou ter o conjunto de instruções que formam o meu programa. Então aqui eu vou ter um conjunto ordenado de instruções. Eu preciso de uma indicação clara de onde a execução do meu programa começa. Por exemplo, na linguagem de programação de alto nível, como a linguagem C, é necessário que eu defina uma função main, porque a gente precisa fazer uma convenção de que o programa sempre vai ser executado a partir da função main. Da mesma forma, a gente vai ter um label especial, né, na linguagem Assembly, um indicador para dizer onde é que começa a execução do meu programa. E aí eu tenho as áreas do heap e da pilha. Essa seta indica que essas áreas elas podem crescer, tá? Tudo isso aqui, as instruções, variáveis globais inicializadas, não inicializadas, isso tudo é determinado em tempo de compilação ou em tempo de montagem, se eu estiver falando da linguagem Assembly. Eu não estou esperando que nenhuma dessas 3 áreas aqui cresçam em tempo de execução.
Agora, isso não é verdade para a pilha e para o RIP. Essas áreas elas podem crescer. E uma estratégia que a gente comumente adota é colocar uma dessas áreas em um dos extremos dessa área aqui do meu programa que permite o crescimento e a outra parte num outro extremo para que uma cresça, e aí a seta indica isso, na direção da outra, de modo que quando essas duas áreas se tocam, aí eu sei que acabou o espaço disponível que eu tinha para esse tipo de alocação em tempo de execução. Então, se eu tenho um programa que a pilha tem a necessidade de crescer bem mais do que o RIP, então é a pilha que vai usar mais esse espaço. Se ocorrer o inverso, o RIP crescer mais do que a pilha, então o RIP vai utilizar mais esse espaço. De uma forma ou de outra, eu vou ter esse espaço livre sendo melhor aproveitado se eu permito que pilha e RIP possam fazer uso dele. E é por isso que eu vou colocar o RIP no extremo, a pilha no outro. Comumente a pilha vai ficar na parte mais alta aí dos meus endereços de memória. E o que é que eu coloco no RIP? O RIP é aquela área onde eu coloco porções de memória que eu aloco dinamicamente. Pensa aí em linguagens de programação que tem chamadas como, por exemplo, malloc, o famoso malloc da vida, né? Então, toda vez que eu estou fazendo alocação dinâmica de memória, essa alocação ela vai ocorrer nessa área de memória aqui, que é o RIP, e isso vai ser feito através de chamadas ao sistema operacional ou alguma biblioteca especializada no gerenciamento de memória. Já a pilha, como o próprio nome diz, ela é uma estrutura de dados do tipo LIFO, né? Last in, first out, ou seja, tudo que entrou por último é o que vai sair primeiro, e ela fica disponível para auxiliar a execução dos programas. Então pensem que todo programa ele possui a sua pilha de execução para auxiliar no seu próprio funcionamento. Então eu vou utilizar essa pilha tipicamente para definição de escopo de variáveis locais e passagens de parâmetros, ou seja, a pilha ela é bastante usada quando a gente está executando funções, procedimentos, métodos, e ela pode também ser utilizada para armazenar valores temporários que eu esteja retirando de registradores, ou auxiliar na avaliação de expressões aritméticas e por aí vai. Então, essa pilha ela vai ter a base no endereço mais alto, e ela vai crescer para baixo, ou seja, à medida que a gente vai colocando coisas nessa pilha, essas coisas elas vão utilizando endereços menores do que o endereço da base da pilha. Legal. Visto como um programa é organizado, vamos dar uma olhada agora como é que a gente consegue endereçar coisas utilizando assembly. E quando eu digo endereçar, eu estou dizendo que eu preciso ter a capacidade de buscar operandos na memória ou em registradores, dependendo da instrução que eu estou tentando executar. Não adianta eu dizer para um processador, faça uma soma, se eu não informo mais nada. E a minha forma de informar onde se encontram esses operandos é utilizando as formas que eu tenho disponíveis para endereçamento. Eu tenho várias formas de fazer isso, vou ter formas diferentes que são adequadas para situações diferentes. O primeiro modo de endereçamento que a gente vai apresentar é o que a gente chama de endereçamento imediato, onde o operando ele se encontra na própria instrução. Então, toda instrução ela vai ser representada por um conjunto de zeros e uns, linguagem de máquina, tá? Quando eu utilizo endereçamento imediato, por exemplo, nessa instrução aqui, eu estou instruindo uma movimentação de dados, depois a gente vai apresentar com mais calma essas instruções, tá? Mas considerem que esse move é para movimentar dados, isso aqui vai equivaler a uma atribuição na linguagem de alto nível. E aí eu estou dizendo que a constante 4, ela deve ser colocada no registrador EAX. Eu estou atribuindo 4 ao registrador EAX. E aqui, o 4, ele faz parte da própria instrução. 4 não é um endereço de memória, 4 não é o identificador de um registrador, 4 é o próprio operando que eu quero atribuir ao registrador EAX.
Então, na minha instrução, nos meus zeros e uns da instrução, eu vou ter lá escrito em algum ponto 100, que é 4 em binário. E aí eu vou pegar esse 100 e vou colocar ele como o conteúdo do registrador EAX. Quando eu tenho essa situação, eu digo que eu estou utilizando endereçamento imediato, tá? Ou seja, o operando ele está imediatamente disponível porque ele faz parte da própria instrução. Eu também tenho um endereçamento direto, onde eu informo um endereço completo de um operando na memória. E aí eu tenho uma desvantagem, tá? Quando eu faço isso, que é eu torno o meu programa preso a uma posição de memória específica. Eu não vou poder assumir que esse endereço ele vai poder mudar, tá? E no tutorial sobre a configuração do ambiente assembly que a gente disponibilizou aqui no YouTube, no nosso canal, a gente falou que eram necessárias algumas precauções se eu quiser que o meu programa ele tenha um Position Independent Executable ou um executável independente de posição. Então, quando eu uso esse tipo de endereçamento, uma das coisas que eu termino atrapalhando é nisso. Eu não faço mais com que o meu código ele seja realocável, porque agora eu estou utilizando coisas como essa aqui. Ó. Suponhamos que eu declarei uma variável global chamada nota1. Ela é apenas um nome simbólico para um endereço fixo na memória. E aqui eu estou dizendo, por exemplo, se eu estiver no MASM, adicione o conteúdo do registrador EAX ao conteúdo dessa posição de memória nota 1. Ou essa posição de memória é fixa. Eu não vou poder modificar ela a partir do momento que eu me referir a ela dessa forma diretamente aqui. Ok? Vale aqui a observação de que, dependendo do assembly, se eu quiser me referir ao conteúdo dessa posição, eu devo colocar colchetes. Do contrário, eu estarei utilizando o endereço referente ao nome simbólico nota 1 e não o conteúdo que está nesse endereço de memória nota 1. No MASM, a gente não tem muita diferença, a gente pode utilizar com ou sem colchetes na maioria dos casos, que o MASM vai interpretar como conteúdo, ele tem uma outra forma da gente obter o endereço de uma variável. Eu também tenho o endereçamento de registrador. Quando eu faço isso, eu estou informando que um conteúdo está dentro de um registrador. E aí eu vou ter situações do tipo, por exemplo, subtraia 4 do registrador EAX. Então, aqui, EAX é um exemplo de endereçamento de registrador, porque eu estou informando o nome de um registrador e é o conteúdo desse registrador que vai ser utilizado na operação. Eu tenho também o endereçamento indireto de registrador, onde eu vou colocar em um registrador não o conteúdo que eu preciso acessar, mas o endereço de memória onde se encontra esse conteúdo. E isso aqui é a base do que a gente estuda nas linguagens de alto nível, como por exemplo a linguagem C, quando a gente está vendo ponteiros, apontadores, que são variáveis que vão armazenar um endereço. Então, aqui nesse contexto, nesse endereçamento indireto de registrador, o registrador, ele na verdade está atuando como um ponteiro. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, movimente para EAX o conteúdo de EBX, eu estou dizendo que em EBX eu não tenho o valor que eu quero atribuir a EAX. Em EBX, eu tenho o endereço de memória onde se encontra esse valor. Então, nessa instrução, o computador ele vai na memória, no endereço armazenado no registrador EBX, faz a leitura daquele conteúdo e aí sim aquele conteúdo vai ser armazenado no registrador EAX. Eu tenho um endereçamento indexado, que é particularmente útil quando eu estou fazendo acessos a posições vizinhas de memória, como, por exemplo, percorrendo um vetor, uma estrutura de dados que seja homogênea. Então, para isso, eu posso utilizar dois formatos. Tá? Eu posso colocar o nome de uma variável, onde tem o endereço, onde começa essa estrutura de dados. E a partir daqui eu digo qual byte eu estou tentando acessar a partir daquele endereço.
Então vamos supor que carac é uma variável que é o início de um vetor de caracteres. Vamos supor que ela está aqui representando o endereço 800. E vamos supor também que eu queira buscar especificamente na memória o terceiro caractere para mover para o registrador AL. Tá? Um registrador de 8 bits faz sentido porque cada caractere ele vai ocupar 8 bits, 1 byte na memória. Então, quando eu faço esse endereçamento aqui, eu estou, na verdade, dizendo que eu quero acessar o endereço de carac somado com 2. Então, eu não vou estar acessando o endereço 800, que no exemplo que a gente está utilizando é o endereço que está associado à variável carac, eu vou estar acessando o endereço 802. Ou eu posso fazer dessa forma aqui, com tudo entre colchetes, onde eu coloco uma soma explícita. Essa é uma das poucas situações onde o assembly ele vai entender esse tipo de operação, onde eu coloco um operador entre dois valores, como se eu estivesse em uma linguagem de programação de alto nível. Isso aqui ele entende como endereçamento indexado, ele vai fazer essa soma e vai fazer o acesso à memória e vai movimentar o dado para o registrador AR. Eu também tenho uma outra variante disso, que é o endereçamento de base indexado, onde eu tenho que indicar dois registradores. Onde no primeiro registrador eu vou colocar um endereço de memória base, é onde começa a minha estrutura de dados. Tá? Enquanto que no segundo registrador que eu vou informar, eu vou colocar um deslocamento, do inglês offset. Ou seja, a partir daquela base, quantos bytes eu quero percorrer adiante, além da base, para acessar o valor que eu preciso acessar. Então, por exemplo, considere aqui que eu declarei uma variável que é uma tabela, tá certo? De números inteiros de 4 bytes, e é uma tabela com 10 posições. De novo, essas coisas aqui a gente apresenta um pouco mais adiante nessa aula. Por hora eu preciso que vocês acreditem no que eu estou falando, que isso aqui é uma declaração de uma tabela, tá? Que é um vetor aí com 10 posições, onde cada posição dessa é um número inteiro de 4 bytes. Então, eu posso percorrer essa tabela da seguinte forma, e aqui eu estou assumindo a notação do MASM, tá certo? Do Assembler da Microsoft. Mova para o registrador EBX o endereço de base que eu estou usando, que no caso é o endereço onde começa a minha tabela. Então, eu uso uma declaração aqui, uma palavra reservada offset tabel. Isso aqui me retorna o endereço da variável tabel, tá certo? No registrador SX eu coloquei 4, tá? Eu atribuí a constante 4, armazenei nesse registrador SX. Então, a partir do momento que eu digo movimente para EDX o valor da memória cujo endereço base está em EBX e o endereço do deslocamento está em SX, então ele vai pegar o endereço da base, vai somar com esse deslocamento 4, ou seja, eu pedi para ele pular 4 bytes além do endereço da base, então é como se eu estivesse pulando o primeiro número inteiro, que ocupou os primeiros 4 bytes, para poder armazenar em EDX o segundo número inteiro. Pronto, então é esse segundo número inteiro que vai ser buscado aqui e vai ser trazido para o registrador EDX nesse exemplo. Por fim, algumas arquiteturas também utilizam um endereçamento de pilha, onde a gente vai poder ter instruções que podem, inclusive, não utilizar endereços para operandos. Como isso é possível? É porque as instruções elas vão partir do pressuposto que o operando que ela necessita, ele se encontra no topo da pilha sempre. Então, uma possível aplicação disso é quando a gente consegue transformar expressões matemáticas de uma notação clássica ou infixa, que é essa onde a gente coloca o sinal da operação entre operandos, para uma notação pós-fixa, também chamada de notação polonesa invertida, onde a gente coloca os operandos na lista e depois é que a gente coloca uma operação. Essa é uma forma mais conveniente para computadores avaliarem expressões,
porque elas evitam certas ambiguidades. Por exemplo, a necessidade da gente utilizar parênteses em alguns casos para justamente quebrar essa ambiguidade, mas também essa notação permite que a gente utilize facilmente um endereçamento de pilha para que a gente seja dispensado de utilizar endereçamento em algumas instruções. Vamos supor que uma expressão ela foi convertida da notação infixa para pós-fixa, é uma expressão longa, e aí a string que contém a versão convertida dessa expressão, ela está representada aqui, tá certo? Então, para executar essa instrução, a gente vai chamar instruções de um subconjunto das instruções da máquina virtual Java, voltada apenas para números inteiros. Então, a primeira coisa que eu encontro aqui na minha expressão é o operando 8. Então, o que eu faço é chamar uma instrução dessa máquina virtual Java para empilhar o número 8. E aí a minha pilha agora vai ter no topo o número 8. Depois eu retiro o 8 dessa minha string de entrada e vou processar o 2. Toda vez que eu encontro o operando, eu empilho o operando. E agora eu tenho uma pilha que tem um 2 no topo da pilha. Depois eu encontrei um 5, empilhei o 5. Daí eu encontrei a minha primeira multiplicação. Tá? Isso aqui pode ser resolvido invocando-se uma instrução de multiplicação sem necessidade de eu informar operandos, porque esse tipo de instrução que está utilizando endereçamento por pilha já sabe que os números a serem multiplicados são os dois números que estão no topo da pilha, e o resultado também deve ir para o topo da pilha. Então, quando eu chamo a instrução imul aqui, né, uma multiplicação de número inteiro, então, vão ser desempilhados os números 5 e 2, que eram os dois números que estavam no topo da pilha, e o resultado da multiplicação, que é 10, vai ser colocado no topo da pilha. E a gente vai fazer isso até terminar de avaliar essa expressão. Então, em seguida, a gente encontrou uma soma, não tem problema, chama a instrução iadd, e aí essa instrução vai pegar os dois números no topo da pilha, somar e colocar o resultado no topo da pilha. Daí a gente vai encontrar novos operandos que vão ser empilhados, empilha 1, empilha 3, empilha 2, faz uma multiplicação, faz uma soma, empilha 4, faz uma subtração e faz uma divisão. Então, após isso, a gente vai ver que toda essa fórmula ela foi avaliada como resultado igual a 6. Então, tudo isso facilita a questão da transformação de uma expressão complicada em uma sequência de instruções na linguagem assembly, e por conta do endereçamento de pilha, as instruções das operações sequer precisaram de indicação de onde estavam os operandos, porque todos os operandos saíam do mesmo lugar. Então isso tem uma vantagem, né, que torna as instruções menores. Se eu não preciso gastar bits para informar onde estão os operandos, então a instrução fica menor, meu arquivo executável fica menor, meu consumo de memória fica menor, mas por outro lado eu estou atrelando as operações quase todas à memória, que a gente sabe que é mais lenta. Então isso pode fazer com que o computador funcione mais lentamente. Agora, falando um pouco sobre declaração de variáveis globais. Se eu quero declarar variáveis inicializadas, a gente já viu que a gente precisa colocar isso em uma seção chamada data. E no MASM, por exemplo, eu vou ter um trecho de código que vai estar sinalizado com um ponto data, que é onde vão estar esses dados inicializados. E no NASM eu vou ter tipicamente uma seção onde eu sinalizo com section.data. E aí eu vou ter os meus dados inicializados nessa seção. Para ambos os casos, a sintaxe é a mesma. Eu devo informar o nome de uma variável, o tipo da variável e o valor ou valores da inicialização. Quando eu tenho mais de um valor, eu coloco esses vários valores separados por vírgula, como, por exemplo, quando eu estou tentando inicializar um array. Essa é uma das formas de eu fazer isso. E os processadores da Intel, eles conhecem nativamente alguns tipos de dados. Então, eu tenho um tipo de dado chamado byte ou DB. O B aqui vem do byte e o D aqui vem de
declare, de data, né? Ou seja, é algo que está sendo originado aqui dessa seção data. E esse é o tipo de dados que eu uso para quando eu quero representar um valor que ocupa 1 byte e que não precisa de sinal. Na linguagem C, isso aqui seria o equivalente a um unsigned char, ou seja, um caractere sem sinal. Eu também vou ter o tipo sbyte, que seria um byte, porém com sinal. Então, ao invés da gente representar valores de 0 a 255, a gente representa valores de menos 128 até mais 127, e isso aqui é o equivalente a um char numa linguagem C, por exemplo. Eu tenho o tipo Word, ou posso utilizar a notação DW. Lembrando que toda vez que eu tenho uma vírgula aqui, são duas coisas que eu posso usar de forma intercambiável, é sinônimo, tá? Onde o Wzinho aqui significa justamente o Word, né? O tipo Data Word aqui, que é uma palavra de 16 bits. Então, cuidado, tá, gente? O Word, aqui nesse contexto, significa 16 bits. A gente hoje utiliza palavras de 64 bits, mas em termos de tipos de dados, um Word vai ser sempre 16 bits. Então, Word é 16 bits sem sinal, S-Word é 16 bits com sinal, é um equivalente a um signed short na linguagem C. Eu tenho o tipo D-Word, que vem de double word, é o dobro de um word aqui, ou DD, que é uma palavra de 32 bits, um unsigned int. Eu tenho SD-Word, que é uma palavra de 32 bits com sinal. E eu tenho os tipos de ponto flutuante real 4, que é o ponto flutuante de precisão simples, é o equivalente a um float. E eu tenho o tipo real 8, que é o número de ponto flutuante de precisão dupla, né? E é chamado na linguagem C de double. Se eu sair da arquitetura de 32 bits e considerar a arquitetura de 64 bits, eu vou ter também os tipos Q-Word, que é quad-word, né? Uma palavra quádrupla, é uma palavra de 64 bits, sem sinal, e o tipo SQ-Word, que é a palavra de 64 bits com sinal. Tudo isso são tipos de dados que a gente associa a variáveis que são inicializadas. No caso do assembly da Microsoft, a seção BSS, que é reservada para variáveis não inicializadas, ela é declarada dessa forma aqui, ó, .data e uma interrogação, porque o MASM ele tem uma particularidade. Mesmo na seção .data, você pode informar uma interrogação quando você não quer inicializar uma determinada variável. Isso não é uma possibilidade no NASM. O NASM já vai pedir para você utilizar uma declaração na BSS, e aí para isso você vai ter que sinalizar isso no teu programa, né, como section.bss. A forma de declaração é bem parecida com a que a gente utilizou na seção .data. Eu vou informar o nome de uma variável e um tipo que descreve quantos bytes serão reservados para aquela variável. E aí, especificamente para a seção BSS, eu tenho os tipos resb, né, que é reservar 1 byte, e aí a dica é a última letrinha aqui, tá? Byte, word, double word, quad word e 10 aqui, que é 10 bytes. Então aqui é para a reserva de 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes ou 10 bytes, não importando aqui se o valor a ser representado vai ter sinal ou não vai ter sinal. Então, esses tipos aqui, eles são utilizados no NASM, enquanto que o MASM ele vai reaproveitar os nomes dos tipos utilizados na seção .data. E se eu quiser declarar um array, como é que funciona? Bom, arrays são estruturas de dados homogêneas, então eu vou escolher um determinado tipo e eu vou replicar esse tipo em posições adjacentes de memória, podendo inicializar ou não essas posições. Por exemplo, eu posso declarar uma variável números do tipo dd, que é um double word, um dword, e inicializar ela com 34, 45, 56, 67, 75 e 89.
todos esses números aqui vão corresponder a um vetor. O primeiro elemento vai ser 34, o segundo elemento vai ser 45 e por aí vai. Então, na verdade, eu estou alocando para cada número desse 4 bytes, né? Então, eu estou utilizando 4, 8, 12, 16, 20, 24 bytes para poder armazenar esses números aqui. E esses 24 bytes vão estar em posições consecutivas de memória. Existe ainda a possibilidade de você utilizar uma palavra reservada chamada de duplicate, para que você possa fazer essas duplicatas com a mesma inicialização. Por exemplo, se eu faço números tipo DD e eu informo 20 dup e um zero, eu estou informando para o meu assembler que eu preciso de 20 variáveis do tipo dword inicializadas com o número zero. Essa é outra forma conveniente que eu tenho de declarar facilmente arrays. Então, como foi apresentado no vídeo, que foi o tutorial de instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento Assembly no Windows e no Linux, caso você ainda não tenha assistido, eu recomendo olhar aquele vídeo primeiro. A gente lá apresentou exemplos de Hello World para o Windows e para Linux. E no caso do Windows, o primeiro exemplo que foi apresentado, a gente exibiu o Hello World em uma janela bem típica do Windows. A gente utilizou uma saída gráfica para isso. Então, só para explicar um pouco os elementos que a gente tem aqui. No cabeçalho, quando a gente informa .686, a gente está dizendo que quer que o nosso programa ele seja executado no modo protegido como um processador atual. Tá? Então, isso aqui é uma notação que ela foi evoluindo. Vocês vão encontrar .386, .486, .586 e no caso da versão que a gente tem agora, a gente está utilizando essa indicação .686 aqui. Isso basicamente quer dizer que esse programa vai ser executado como um programa atual, não vou ter preocupações aqui com retrocompatibilidade, por exemplo. Já nessa segunda linha, eu estou informando que eu vou utilizar o modelo de memória flat, ou seja, eu tenho um espaço de endereçamento onde eu irei colocar instruções e dados. Tá? E isso a gente inclusive vê ao longo do código, onde a gente tem aqui dados, a gente tem instruções, mas a gente tem uma sequência de endereços, um conjunto de endereços que são compartilhados por essas duas coisas. Isso é o que a gente está dizendo que é um modelo flat de memória. A gente também está informando que vamos utilizar std call, standard call, e isso é uma referência à passagem de parâmetros quando a gente for chamar funções utilizando uma chamada que é específica do MASM. E essa chamada, eu já vou adiantando, é esse invoke aqui. Invoke não é uma instrução do assembly. Invoke é uma pseudo-instrução do MASM. A gente pode não utilizar invoke e utilizar o equivalente do assembly puro. Mas o invoke ele foi criado para facilitar a chamada de funções, considerando que muitas das coisas que a gente vai fazer aqui no Windows, principalmente em termos de entrada e saída, a gente vai ter que constantemente chamar funções das bibliotecas do Windows. A gente não pode, por exemplo, chamar interrupções diretamente no assembly da Microsoft, porque a Microsoft julgou que essa não era uma operação segura para ser realizada. Então, se a gente precisa invocar interrupções, essas interrupções elas são invocadas na implementação de funções disponibilizadas em bibliotecas do Windows. Então, é o Windows que cuida do acionamento dessas interrupções. Isso não é permitido para os programadores de aplicações que estão rodando sobre o Windows. Então, a gente tem que chamar as funções dessa biblioteca. E quando a gente utiliza o invoke, então a gente pode chamar ela de uma forma muito conveniente, que é passando o nome da função que a gente quer chamar e depois uma lista de parâmetros. Quando a gente informa que estamos utilizando o std call, significa que esses parâmetros, na prática, eles são passados para a implementação da função através da pilha de execução. Então, significa que eu tenho que pegar esses valores e sair empilhando. No std call, esses valores são empilhados da direita para a esquerda nas chamadas do invoke. Ou seja,
Eu estou dizendo que quando eu estou utilizando o invoke dessa forma, com std call, na prática eu estou empilhando esse valor, que é uma constante numérica, esse valor, que é o endereço, esse valor, que é o endereço, esse valor, que é outra constante, para só depois chamar a função messagebox. Tá? Então, esse processo de empilhar, ele ocorre da direita para a esquerda nessa std call aqui. E quando eu utilizo option case map none, eu estou dizendo que os labels são rótulos, nomes simbólicos para instruções que eu vou utilizar no meu programa. Eles serão sim sensíveis a mudança de maiúscula para minúscula e vice-versa. Ele vai diferenciar maiúsculo de minúsculo. O que é um rótulo, então? Bom, do mesmo jeito que eu dei o nome Hello World para esse dado aqui, para essa string, então Hello World é só um nome simbólico para o que é o endereço de um dado, um label é um nome simbólico para o endereço de uma instrução. Por exemplo, eu dei a essa instrução aqui um label chamado start. Então, significa que toda vez que eu me referir a start, eu estou me referindo a essa instrução que vem logo depois do label start. E esses labels eu estou informando, eles vão fazer distinção entre maiúsculos e minúsculos. Por fim, eu tenho includes de arquivos de cabeçalho e de arquivos que contêm a implementação de funções de bibliotecas de uma forma muito parecida com a que eu uso em uma linguagem de programação de alto nível. Então, eu estou incluindo aqui esse arquivo de cabeçalho, windows.include, porque ele tem a definição de constantes que a gente utilizou nesse programa, como, por exemplo, a constante mbok ou a constante nu. Essas constantes elas estão definidas aqui. Eu utilizo a biblioteca kernel32, e aí eu preciso passar o arquivo de cabeçalho e também a implementação através dessa palavra reservada include_lib, para informar onde estão funções essenciais do núcleo do Windows. Como, por exemplo, essa função aqui, exit process, que serve para eu encerrar o meu programa quando eu concluo a sua execução. Então, a implementação dessa função, ela se encontra aqui na biblioteca kernel32. E eu também precisei importar a biblioteca user32 e, novamente, arquivo de cabeçalho e a implementação dessa biblioteca, porque eu chamei uma função messagebox que cria uma janela e que mostra uma mensagem no título e uma mensagem, um string no corpo, e ele pode exibir botões também. Então aqui eu passei como parâmetro, sem entrar nos detalhes, tá, nesse messagebox, porque o momento não é esse, eu estou falando só da estrutura geral do programa, mas eu passei aqui o endereço da variável Hello World, passei o endereço da variável Hello World novamente, porque são dois parâmetros diferentes, eu poderia informar duas strings diferentes, uma para o título e outra para o corpo da janela. E uma constante que indica que eu só quero que um botão OK seja mostrado na tela. E aí, para a gente ver esse exemplo em execução, de novo, eu vou pedir para vocês checarem no vídeo lá sobre a instalação do MASM no Windows. Lá a gente executa esse exemplo. A última coisa que eu vou mencionar aqui é que essa palavra reservada, ADDR, ela está aqui forçando o envio do endereço da variável Hello World para a função. Normalmente, a linguagem assembly pura, ela utiliza uma palavra reservada, quando utiliza, tá? Chamada offset, que faz essa função. Sendo que o MASM tem alguns contextos específicos onde o offset puro não funcionaria, então ela criou esse ADDR, que tem a mesma função, serve para que eu informe o endereço de uma variável e não o seu conteúdo, para uma passagem de parâmetros por referência, por exemplo, e é esse ADDR que está sendo utilizado aqui. O ADDR, então, é algo exclusivo do MASM e não é algo que existe, por exemplo, no NASM. Tá? Os próximos slides que tem aqui eu vou passar porque são a explicação do que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Eu só vou chamar a atenção para o invoke aqui, por exemplo, se eu chamo uma função como invoke,
send message e passo esses parâmetros aqui, eu estou fazendo o equivalente, tá, a empilhar. Push é uma instrução que coloca um valor na pilha, então eu estou empilhando o primeiro zero, porque é da direita para a esquerda, lembre-se, a gente está usando o std call aqui, push do segundo zero, push da constante wmclose, push do conteúdo dessa variável hwnd e, por fim, call send message. Então, esse conjunto de 5 instruções aqui é o equivalente em assembly puro para que a gente chame a função send message. E aí o Masm ele criou esse invoke para poder facilitar esse processo, para eu não ter que fazer isso aqui. Na hora que vocês estiverem programando no Masm, se o Masm for o ambiente de escolha de vocês, então tanto faz utilizar uma forma como a outra, vocês podem escolher como vocês querem fazer isso. Também no tutorial da configuração do Masm, a gente apresentou um exemplo onde a gente utiliza uma macro chamada printf, onde essa macro é uma macro, ou seja, ela é um arranjo que vai ser processado antes do processo de montagem propriamente dito, para ser convertido em um equivalente às chamadas de assembly, a coisas que o Masm naturalmente tem acesso. Isso aqui não é a implementação pura do printf que a gente encontra na linguagem C, diferentemente de quando a gente usa o printf quando estamos no NASM, por exemplo. E aí essa macro ela é definida aqui, tá? Nesse arquivo macros.asm, e essa macro ela faz chamadas a mais uma biblioteca que eu precisei incluir aqui, além das que eu já vinha incluindo no meu Hello World anterior, que é essa biblioteca msvcrt. Tá? Então, quando eu utilizo isso, eu posso fazer uso dessa macro printf para fazer uma única saída de dados no meu programa. Isso aqui é aceitável. Eu, particularmente, tenho alguns problemas com essa macro, eu não acho que ela funciona tão bem para vários casos, e eu vou recomendar, quando a gente aprender a fazer a saída de dados da forma correta na console, utilizando as funções do sistema operacional Windows, eu vou recomendar que a gente não use mais essa macro. Mas, nesse primeiro momento, como a gente está aprendendo, essa macro realmente ela pode ser útil, e aqui eu estou mostrando o valor de um registrador EAX, que eu atribuí, eu coloquei nesse registrador, na instrução anterior, o valor 200, então é esse 200 que eu vou esperar que seja impresso na console. E no caso do NASM, notem que existem algumas diferenças aqui. Eu não precisei incluir bibliotecas, tá? No NASM eu simplesmente começo declarando a seção data, e aí eu faço a declaração desse Hello World, tá? Isso aqui é parecido com o que eu fiz no Windows, mas deixa eu deixar isso aqui um pouco mais claro. É um vetor do tipo DB, tá? Do tipo byte, onde eu tenho os elementos HELLO espaço WORLD concatenados com o caractere 0A em hexadecimal, que é o número 10, e lá na tabela ASCII a gente vai descobrir que o número 10 é o caractere de new line, nova linha, é o equivalente ao /n lá na linguagem C, seguido do caractere 0H, porque um byte com tudo zero é o equivalente ao caractere /0 na linguagem C, que é conhecido como caractere terminador de string. Ou seja, strings são terminadas com um byte todo zerado. Esse byte todo zerado sinaliza o término de um string. E uma coisa que é comum de ser feito aqui no Linux é eu definir variáveis juntos das strings que contém o tamanho da string. Então, eu criei uma variável aqui chamada len, tá? De length, de comprimento. Ela é do tipo EQU, esse é um tipo especial que é basicamente atribuir o resultado de uma equação a essa variável que eu estou criando. Então, efetivamente, isso aqui vai ser uma constante. E o valor dessa constante é determinado por essa expressão aqui, que é cifrão menos MSG. O que é cifrão? Aqui para o NASM, cifrão é o endereço da instrução atual. E essa declaração aqui, ela conta como uma instrução. Então, eu estou pegando esse endereço aqui
E eu estou subtraindo, esse é mais um caso em que eu utilizar operadores numa notação infixa, ele é permitido no assembly, mas são poucas as situações em que eu posso fazer isso, tá? Mas eu estou fazendo uma subtração disso com o endereço de MSG, e aqui eu sei que é o endereço porque eu não estou utilizando colchetes, tá? E MSG é o rótulo, vamos dizer assim, o identificador dessa instrução aqui, que é a declaração da variável MSG. O que isso quer dizer? Vamos supor que a variável MSG ela está no endereço 100. Isso significa que o endereço 100 é ocupado pelo byte H. Aí eu tenho o endereço 101, que tem o byte E. Quando eu digo byte E, eu digo o equivalente ao caractere ASCII em sua forma numérica. Tá? É um número associado ao caractere E. No byte 102 eu tenho o primeiro L, no byte 103 o segundo L, 104 eu tenho O, 105 eu tenho espaço, byte 106, 107, 108, 109, 110. Eu preciso de um byte para o caractere nova linha, esse será o byte 111. E eu preciso de mais um byte para esse 0H, seria o meu byte 112. Então, esse Hello World com o newline e o terminador de string, ele possui 13 posições, ok? E eu usei aqui os endereços de 100 a 112, logo, essa próxima declaração ela está no endereço 113, ok? Então, eu vou pegar o endereço dessa variável len, que é o 113, e subtrair do endereço inicial de MSG, que é 100. 113 menos 100 igual a 13. Então, esse len aqui, ele vai ser inicializado com o valor 13, ele vai ficar constante ao longo da execução, e 13 é o tamanho dessa string. Então, toda vez que eu precisar informar o tamanho da string em alguma chamada, como a que eu vou fazer aqui na minha interrupção, então eu informo esse tamanho do len, tá certo? E aí o tamanho da minha string já vai estar correto. E a forma de eu imprimir strings aqui é utilizando interrupções. Então, eu tenho a interrupção 80H, que o próprio processador vai estar emitindo, não é mais uma interrupção de um dispositivo de entrada e saída externo, mas que ele vai forçar a execução de uma rotina de tratamento de interrupção que implementa chamadas de sistemas, tá? São as funcionalidades básicas do sistema operacional, como, por exemplo, criar um programa em execução, encerrar um programa em execução, ou, no nosso caso, escrever na console ou ler dados da console. Então, essa interrupção 80, na verdade, ela tem diversas funcionalidades, porque são diversas as chamadas de sistema que a gente pode fazer no Linux. Então, como distinguir entre uma chamada e outra? Bom, a gente faz essa distinção aqui no registrador RAX. E aqui, como eu falei no outro vídeo, eu estou usando as versões dos registradores de 64 bits, porque o NASM ele não está restrito a trabalhar com 32 bits como ele está no MASM, então eu estou trabalhando com ele com 64 bits. Então, eu estou colocando o valor 4 nesse registrador RAX, informando que o que eu quero é escrever na saída padrão. Então, é isso que eu quero que o 80H faça. Diferentemente desse outro 80H que eu chamo aqui, mas que eu informei 1 em RAX, que quer dizer que eu quero encerrar o programa em execução. Então, isso aqui é o que eu faço para poder encerrar completamente esse programa que eu estou implementando. E aí, outros parâmetros podem ser informados nos registradores. Por exemplo, no caso de imprimir um Hello World na tela, eu informo o endereço do início da string que precisa ser impressa no registrador RCX e o endereço da variável que contém o tamanho da string a ser impressa no registrador RDX. E aqui em RBX eu estou passando o descritor da console. Então, no caso, o número 1 aqui ele está associado à console de saída, que é como se fosse o arquivo, né? O identificador de um arquivo, nesse caso o arquivo é a console, onde eu quero fazer essa escrita. Já quando o RAX é 1, nessa interrupção 80H, eu passo em RBX uma espécie de um código de erro. Se eu estou informando que o programa executou sem erros,
então informa um código 0. E por aí vai. Aí eu preciso consultar a documentação do Linux para saber quais são os possíveis parâmetros para RAX, RBX, RCX e RDX quando eu estou chamando a interrupção 80H para as chamadas de sistema do Linux. Que é o que eu estou falando, inclusive, nesse próximo slide aqui, né? Que eu não vou repetir porque isso aqui a gente já explicou. E isso aqui a gente também mostrou na nossa apresentação do NASM, como instalar, que é como a gente faz a montagem, como a gente pode fazer a linkagem, né? Fazer a link edição aí quando eu não uso implementações de funções das bibliotecas da linguagem C, e como eu posso fazer a linkagem quando eu uso implementação dessas funções da biblioteca da linguagem C, como printf e scanf. E aqui o exemplo, né, de quando eu utilizei a chamada printf para poder fazer a impressão desse Hello World, que, novamente, está explicado lá no vídeo, onde eu explico como se instala o NASM e como a gente pode testar. E finalmente vamos falar sobre algumas instruções, né, do assembly da Intel que a gente pode utilizar em nossos programas. Então, por exemplo, existem algumas instruções que eu estou chamando de aritméticas ou lógicas, como as instruções add, sub, and, or e short, tá? São só alguns exemplos, mas que possuem dois parâmetros, tá? Um primeiro parâmetro que pode ser um registrador, uma posição de memória, e um segundo parâmetro que pode ser um registrador, uma posição de memória ou uma constante. O primeiro operando, ele é um operando e ele também é o destino da operação, ou seja, o resultado vai ser sobrescrito no primeiro operando. Tanto é que você pode usar uma constante como segundo operando, mas não pode usar uma constante como primeiro operando, porque você não vai conseguir salvar o seu resultado em uma constante. Então vamos dar uma olhadinha no uso de instruções desse tipo no MASM. Já que eu estou no Windows aqui, então eu vou ficar no MASM para facilitar a minha vida. E eu vou partir aqui desse exemplo, tá, que a gente já usou no vídeo onde a gente mostrou a instalação, em que eu estou brincando aqui com o printf, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma seção .data e eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de, sei lá, catita, tá? Um nome qualquer. E eu vou dizer que essa variável é do tipo TheWord, tá? Ou TD, tanto faz, e eu vou inicializar ela com o valor 0. Ok? E a propósito, eu ainda não mencionei isso, mas comentários em assembly, eles começam com ponto e vírgula, ok? Que é para não ficar nem um pouco confuso com linguagens de alto nível. Então eu não preciso terminar nenhuma instrução com ponto e vírgula, mas eu posso usar um ponto e vírgula se eu quiser informar coisas do tipo variável para armazenar número qualquer. Pronto, isso aqui é um comentário. E aí no meu código eu vou fazer o seguinte, eu vou manter esse 200 deve ser armazenado no registrador EAX, mas aí agora eu vou empregar a instrução add, certo? EAX, catita. Como eu estou no NASM, eu não preciso colocar esse catita entre colchetes. No NASM isso já seria necessário, tá? E aí eu vou pedir agora para que seja impresso o conteúdo do registrador EAX. Note, EAX ele é o primeiro operando, então é ele que vai receber o resultado dessa soma também, ok? Então, hora de fazer um teste, aí para mostrar o resultado do meu teste eu vou precisar mostrar a minha tela inteira, né? Porque quando eu fizer aqui o console build all, daí eu vou ter esse resultado aqui, né, na minha console, ok? Vou apertar o meu íconezinho aqui para acessar o meu terminal, certo? Já vou estar no diretório correto. E agora, como eu estou chamando ainda esse programa de Hello Console, né, eu não mudei o nome dele, então eu vou chamar aqui Hello Console. E aí deixa eu até aumentar aqui a minha fonte, né, para a gente visualizar aí um pouquinho mais facilmente. Pronto, então aqui ele mostrou como resultado, né, a X200,
Porque eu sou meio bobo, né? E eu inicializei catita com 0, então é claro que ele vai mostrar 200 novamente aí. Vamos agora colocar algum valor mais útil em catita, como por exemplo 42. E aí eu vou salvar, vou fazer o console build all novamente. E aí eu vou voltar aqui e executar o meu hello console. A primeira execução às vezes demora um pouco, mas é culpa do antivírus, tá, pessoal? Às vezes o antivírus ele está realmente preocupado aí com coisas que a gente está montando direto no assembly, mas tá aqui então, EAX ele está armazenando 242, a instrução funciona. Se eu quisesse inverter isso aqui, somar catita com EAX e no lugar de imprimir EAX, eu imprimir catita, tá? Aqui eu vou querer imprimir o valor da variável catita. Isso aqui funciona? E aí deixa eu trocar o valor de catita, vou botar 30 agora, só para a gente ter uma coisa diferente. Console build all, beleza, ele monta sem erros. Eu vou executar novamente. E aí ele está imprimindo catita é 230. Então tudo está funcionando corretamente. Agora, se eu declarar aqui um catita 2 de Word de valor 45, e aí eu vou tirar esse movimentação de dados aqui para EAX, e eu vou fazer a soma de catita com catita 2, e eu vou querer mostrar o resultado de catita. Então, se eu tentar fazer o build disso, aí ele vai dizer, na linha 20, aconteceu um erro, que é operandos da instrução inválido, porque eu estou utilizando uma posição de memória como primeiro e como segundo operando. E isso é uma situação que eu tento adverter aqui no slide, onde eu coloco, nas instruções acima, não é permitido que ambos os operandos sejam da memória. Por que isso? É por conta da forma como o processador ele foi implementado. Ele pode incluir uma referência à memória e uma instrução, mas ele não pode incluir duas referências à memória. Onde é que a gente vê isso? Bom, a gente vê em coisas como o manual do processador, onde você vai encontrar detalhes como, por exemplo, todas as combinações possíveis para a realização de operações com a instrução add, tá? Eu, por exemplo, posso incluir o registrador AL, o imediato de 8 bits, o registrador AX, o imediato de 16 bits. E aqui no manual, ele vai fazendo exaustivamente todas as combinações. Então, essa é uma coisa importante da linguagem Assembly. Aqui algumas coisas não são óbvias. Alguns comportamentos, eles existem porque eles foram especificados assim, por razões que só projetistas do processador vão poder explicar com detalhes. E a forma como eles explicam essas exceções, essas características que não são triviais, que parecem até exceções às regras, é o manual. E é importante a gente ter consciência disso, porque até quando a gente vai buscar ajuda da internet, por exemplo, em fóruns, algumas pessoas elas têm paciência curta e perdem um pouco a paciência. Quando a pergunta é trivial, ela se refere a algo que está claramente disponibilizado no manual. E é por isso, inclusive, faz parte da cultura da nossa área da computação, uma expressão que é grosseira, mas que foi comumente utilizada e é comumente utilizada, que é você responder uma pergunta que era facilmente encontrável no manual com a combinação de letras RTFM, que significa Read the Manual. É grosseiro, eu sei, é rude, mas é uma coisa que, infelizmente, alguém que não está tendo cuidado de consultar o manual, principalmente em coisas de baixo nível como Assembly, vai correr o risco de ouvir. Então, em caso de dúvidas, algo parece estranho, acha que está faltando algum detalhe, consulta o manual, consulta a documentação. Isso é muito válido quando a gente está falando da linguagem Assembly. Essa é uma coisa que iniciantes, muitas vezes, eles demoram a entender e a colocar na rotina deles. Outras duas instruções que são interessantes aqui são mul e div.
para multiplicação de números inteiros e divisão de números inteiros. Na multiplicação, a gente só vai informar um operando. E aí, essa instrução ela vai multiplicar o operando informado pelo conteúdo do registrador EAX. E o resultado vai ser gravado em uma combinação de dois registradores quando eu estou na arquitetura de 32 bits. A parte menos significativa do resultado vai estar armazenada no registrador EAX e a parte mais significativa do resultado vai estar no registrador EDX. Isso porque quando eu multiplico o número de 32 bits por outro número de 32 bits, a probabilidade do resultado ter mais do que 32 bits é muito alta. Então, tipicamente, eu vou precisar armazenar um resultado maior em dois registradores. Vai ficar um pedaço em um registrador e outro pedaço em outro registrador quando eu estou limitado a registradores de 32 bits. E essa é outra coisa que é fonte de confusão. Porque quando, por exemplo, deixa eu excluir aqui catita 2, eu vou ficar só com catita agora vai ser 3. Eu vou mover aqui para o registrador EAX o número 2. E vamos supor que eu quis guardar aqui em EDX um número que é muito importante para a minha aplicação, que é o número 37. Por algum motivo esse número é importante, certo? Eu disse, ele está lá em EDX. E agora eu vou fazer mul catita. E aí eu estou pensando que esse resultado da multiplicação vai ser catita vezes EAX e o resultado vai para EAX. Então, para eu checar se isso realmente está acontecendo, eu vou pedir para o conteúdo de EAX ser impresso. Vou salvar aqui. Vou console build all. Ok. Buildou de forma correta. Vou executar o meu programa. E eu vou descobrir que realmente em EAX vai existir o número 6, que é a multiplicação de 3 catita por 2, aquilo que eu coloquei em EAX. Agora, esse programador, o programador iniciante, ele pode estar crente que EDX está salvo e aí ele faz mais um monte de coisa e aí o programa dele começa a dar errado e ele não entende porque ele achava que em EDX ainda tinha 37, mas aí depois quando ele vai ver em EDX, certo? Vamos imprimir aqui o valor de EDX. Eu vou executar o programa. E EDX tem 0. Eu movi 37 para EDX, não fiz mais nada com EDX. E EDX tem 0. A gente tem que estar de olho nesse tipo de coisa. E aqui na divisão eu vou só informar um número também. O significado da instrução vai ser dividir o conteúdo de EDX na parte mais significativa e EAX na parte menos significativa por seja lá o que eu informei aqui como operando. E aí o meu resultado da divisão inteira vai ser armazenado em EAX e o resto da divisão inteira vai ser armazenado em EDX. Então tá vendo que calcular o quociente e o resto é a mesma instrução, sendo que os valores vão parar em registradores diferentes, né? Isso na linguagem de alto nível muitas vezes são instruções diferentes, mas na verdade é a mesma coisa. Mas perceba que essa instrução permite que eu divida um número de 64 bits armazenado em dois registradores de 32 bits por outro valor de 32 bits. Então, se eu quiser dividir só 32 bits por 32 bits, eu tenho que lembrar de zerar o valor de EDX, porque senão eu vou estar considerando o conteúdo de EDX como a parte mais significativa do número que eu estou dividindo.
Então é necessário atenção para tudo, é necessário que o programador ou programadora tenha segurança do que faz a instrução, para depois não ficar tendo que lidar com coisas que ele não entende ou ela não entende que estão acontecendo, simplesmente porque a funcionalidade real de algo não foi adequadamente entendida. Aí mais algumas instruções que eu tenho, né? Inc, posição de memória ou um registrador, vai servir para que eu incremente esse valor, para que eu some 1. Dec, decremento. Push, coloca na pilha de execução um valor aqui que pode ser algo que está no registrador, na posição de memória ou que seja uma constante. Enquanto que pop vai retirar o que está no topo da pilha e armazenar aquilo que for retirado em um registrador ou uma posição de memória. Move é uma instrução de movimentação de dados. Então, eu vou pegar o conteúdo do segundo operando e mover, copiar para o primeiro operando. Então, o primeiro operando pode ser uma posição de memória ou um registrador, enquanto que o segundo operando ele pode ser um registrador, uma posição de memória ou uma constante. A instrução CMP é tipicamente utilizada para que eu possa avaliar uma expressão relacional para, por exemplo, decidir se um desvio deve ser feito ou não. Então, o que CMP faz? Ele recebe como primeiro operando um registrador, uma posição de memória, e como segundo operando um registrador, uma posição de memória, uma constante. E ele faz a mesma coisa que a instrução sub faz, ou seja, é uma subtração. Eu vou pegar o primeiro operando e subtrair o segundo operando. Porém, diferentemente do sub, eu não vou armazenar o resultado sobrescrevendo o primeiro operando. O resultado eu jogo fora. A única coisa que me interessa é o resultado deu negativo, deu zero ou deu positivo. E isso vai ficar refletido nas flags do processador, lá daquele registrador em flags que a gente mencionou na aula passada. E a gente não precisa definir essas flags manualmente, essas flags vão ser definidas automaticamente. E essas flags, elas também serão utilizadas automaticamente por instruções de desvio condicional. Ou seja, eu tenho instruções do tipo jump que fazem com que eu desvie a execução de um ponto para outro. Numa linguagem de alto nível, isso é feito por instruções do tipo goTo, vá para. Enquanto que goTo é um negócio altamente proibido, né, numa linguagem de alto nível que utiliza uma abordagem de programação estruturada, na linguagem de baixo nível, goTo é inevitável, porque eu não tenho instruções como if, for, while. Então, essas construções elas precisam ser implementadas e elas vão ser implementadas através de desvio e outras coisas. Então eu tenho o desvio incondicional, por exemplo, JMP, jump, que vai fazer com que eu saia de um ponto da minha execução para outro sem considerar nenhuma condição. Mas eu tenho instruções de desvio condicionais e instruções que podem ser diferentes para quando eu comparo números sem sinal e quando eu comparo números com sinal. Se eu estou considerando números com sinal, então eu tenho as instruções de desvio condicional JL, JLE, JE, JGE, JG e JNE. Todas essas instruções vão receber somente um operando, que é para onde deve ser feito o desvio. JL vai fazer um desvio caso uma comparação feita na instrução anterior tenha resultado em que o primeiro operando foi menor do que o segundo. Ou seja, eu usei um CMP e aí o primeiro operando realmente foi menor do que o segundo. L vem de less than. E aí, se isso for verdade, eu vou fazer o desvio para o rótulo indicado aqui como operando dessa instrução. Do contrário, eu simplesmente vou executar a instrução seguinte. E eu vou ter comportamento semelhante para JLE, mas aqui o desvio vai ser feito se o resultado da comparação anterior tiver dado menor ou igual. O LE vem de less than or equal. JE é se tiver dado igual. JGE se tiver dado maior ou igual, greater or equal.
JG se tiver sido maior que, e JNE se tiver sido diferente, ou seja, not equal. Se eu estou usando números sem sinal, então é seguro eu utilizar as instruções de desvio condicionais específicas para esses casos, que são JB, que é Jump If Below, ou seja, se estiver abaixo que, JB é equivalente a JL. Do mesmo jeito que JBE é equivalente a JLE. JE aqui não muda e JAE vai ser equivalente a JGE. Ou seja, jump if above or equal. Então, foram criadas essas outras instruções, porque quando eu subtraio um número de outro, eu tenho que observar se o resultado é negativo, positivo ou zero. Se os números que eu comparei, eles têm sinal ou não têm sinal, porque se os números têm sinal, eu vou ter que considerar mais coisas para decidir se o primeiro número foi realmente menor, igual ou maior do que o segundo número. E só para exemplificar aqui, então vamos voltar aqui para o nosso MASME, e aqui eu vou fazer o seguinte, catita 1 vai ficar como 3 e eu vou colocar catita 2 como 1. E aí eu quero comparar catita 1 com catita 2. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vou mover um deles para um registrador, porque eu não posso comparar duas coisas que estão na memória, eu só posso usar uma referência à memória por instrução. Então vamos fazer assim, vamos colocar em EAX o conteúdo de catita 1. E aí depois eu vou fazer uma comparação entre EAX e catita 2. E aí eu vou fazer o seguinte, se catita 1 for maior do que catita 2, eu devo pular para um label chamado fim. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse label chamado fim. Esse label vai estar aqui, ó. Fim. Tá? Um label é um nome que precisa ser único, seguido de 2 pontos, e na linha de baixo deve vir a instrução a qual esse label está ligado. Então, o label é um nome simbólico para uma instrução, não é para um bloco de instruções, ok? Então, se EAX for maior do que catita 2, né, que indiretamente quer dizer se catita 1 for maior do que catita 2, então eu vou pular direto para o fim. Do contrário, eu vou imprimir o conteúdo do registrador EAX e aí sim a instrução seguinte vai ser o fim de qualquer forma. Então, isso é um desvio condicional. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Console build all, ok, meu programa está montando, vou executá-lo. E aí ele pulou direto para o fim. Por que isso? Bom, porque de fato catita 1 é maior do que catita 2. Agora, se eu igualo os dois, vamos lá, catita 2 agora vai ser 3, ok? Então, a avaliação jump if greater than, pule se maior que, não vai ser verdadeira, porque catita 1, que vai estar em EAX vai ser igual a catita 2. Nesse caso, eu não vou fazer esse desvio, e aqui eu vou para a instrução seguinte, onde vai acontecer, ou deve acontecer, a impressão de EAX. Vou fazer a montagem novamente, vou executar de novo o meu programa, e agora sim eu estou vendo que ele imprimiu realmente EAX é 3, porque é o valor de catita 1 e catita 1 foi copiado para EAX. Percebam que se eu tivesse utilizado JMP, então o desvio iria acontecer de qualquer forma, independente de qualquer comparação. Enquanto que essas outras instruções aqui, elas tipicamente vão estar sempre acompanhando uma instrução CMP. Então eu vou usar um CMP, imediatamente depois eu vou usar uma instrução de desvio condicional. E só para a gente encerrar, eu tenho uma instrução chamada call, onde eu passo um label, onde começa a implementação de uma subrotina, uma função, e aí essa função ela é executada. Ela é um pouco diferente do jump, porque o jump simplesmente ele desvia para um outro ponto do programa.
Enquanto que um call, ele desvia, mas ele tem o cuidado de pegar o endereço da instrução que vem depois desse call e salvar esse endereço na pilha com um endereço de retorno. Porque após a conclusão da execução dessa subrotina, quando ela chegar em uma instrução do tipo RET, no caso aqui return, né, significa saia da subrotina, aí eu preciso voltar para o meu ponto de retorno, que é a instrução que vem imediatamente depois da minha chamada a call. Então, essa inserção do endereço de retorno na pilha de execução é feita automaticamente pelo call e a retirada desse endereço de retorno do topo da pilha de execução é feita automaticamente pelo RET. O RET também pode receber um número aqui como a quantidade de bytes que ele precisa tirar da pilha depois que ele desempilhar o endereço de retorno, mas isso aqui eu vou explicar com mais detalhes na nossa próxima videoaula. E finalmente a instrução int, que força a execução de uma interrupção. E aí eu vou indicar qual é a interrupção passando uma constante, como por exemplo a gente fez com a interrupção 80H, no caso do NASM, no Linux. E aí essa interrupção, a rotina de tratamento associada à interrupção que a gente identificou aqui, ela vai ser executada. E isso encerra essa videoaula, tá? A gente ainda vai falar mais um pouco sobre Assembly na terceira parte. Eu já peço desculpas porque essas últimas videoaulas sobre Assembly, elas têm ficado maiores do que o normal. Geralmente eu estou mirando aí em videoaulas de 30 minutos. Agora as videoaulas elas estão chegando aí a cerca de 60 minutos, mais ou menos, 1 hora. Mas realmente é uma quantidade grande de assunto que eu prefiro não dividir em muitas videoaulas porque as coisas estão muito intimamente relacionadas. Então eu quero incentivar vocês a estudarem essas coisas de forma não muito fragmentada. Então eu vou tentar encurtar as próximas videoaulas, mas eu estou explicando isso para vocês porque elas estão ficando maiores, né? Porque realmente eu estou tentando dar informações mais completas, que vocês consigam fazer boas relações aí na cabeça de vocês, enquanto vocês estiverem estudando esse assunto aí que é temido, né? Por muitos estudantes. Se tiver dúvidas, procure a gente responde assim que possível. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.